Estamos recebendo hoje a psicóloga Tânia Nobre, do Centro Carmelita Joana. Vamos entender hoje a diferença entre birra e crise em pessoas com espectro autista. Tudo bom, Tânia? Bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Primeiramente, agradeço a vocês. É muito importante a gente trazer essa diferença, entre a crise e a birra no autismo, porque muitas mães, ou até mesmo na questão escolar mesmo, eles não conseguem fazer essa diferenciação para poder intervir, Então, tanto para os pais, porque muitas vezes saem com diagnóstico pronto, mas ainda não sabe como lidar, Sempre há aquela diferença de sempre perguntar, é birra? A criança está fazendo birra ou ela está em crise? Como é que eu devo agir, Quando a criança autista ela está com birra, geralmente é por conta de uma frustração. Queria um brinquedo e a mãe ou o pai não deu, o responsável não deu. Na escola queria o brinquedo do coleguinha e aí o professor não deixou pegar. E aí eles vão entrar com a birra, que é o choro, o grito, para ter aquela a barganha, Eu vou chorar, então eu vou receber aquilo que eu queria. A gente faz isso, adulto, não é só criança. A gente chora, sofre para ter aquilo que a gente quer. E aí o que acontece? Quando o pai dá depois do choro, reforça. Porque, veja, se eu quero alguma coisa e eu choro e aí eu ganho, na próxima eu já choro bem mais escandalosamente, porque eu já sei que eu vou ganhar, Então, a gente acaba reforçando de uma forma totalmente errada, aquele comportamento que é indesejado. E aí agora o psicólogo vai trabalhar em cima disso, trazendo o comportamento à extinção. Eu trago esses termos de reforço, extinção, porque eu trabalho com a abordagem do behaviorismo, eu trabalho com contexto, a TC e a análise do comportamento. Ela traz muito a questão de como eu posso modificar esse comportamento, trazer essa manipulação. Quando a criança entra na birra, e a gente reconhece que é birra por conta da frustração, como citado anteriormente, a gente precisa fazer o que primeiro? Deixar ela espernear. Ela tem que espernear, chorar, deixar tranquilamente. Em um momento ela vai parar. Então, da próxima vez, quando ela não conseguir aquilo que ela quer, ela não vai exceder o choro, porque ela vai discriminar que, independente do que ela faça, ela não vai ter. E aí, como a mãe ou o professor vai agir, Chorou, deixa e depois conversa. Porque não adianta explicar enquanto a criança estiver com a birra, que ela não vai entender, ela está frustrada. E aí a gente trabalha em clínica a questão da limiar, o limiar de frustração. Tem criança que tem bem menor. E quando é autista, é menor ainda. A competição é maior, o limiar de frustração é pequenininho. Então, coisas que você poderia dizer assim, mas isso é besteira, vai chorar por isso? Vai, E aí ela precisa entender o que foi que aconteceu no tempo dela, para depois vir a se tranquilizar. Já na questão da crise, não é assim, é bem diferente. A crise, a criança entra em colapso. É quando ela tem uma sobrecarga sensorial, uma criança autista que é exposta a lugares como Felipe Castro, ele sempre cita nas suas palestras, Nas suas palestras. Criança que tem o autismo e aí ela é colocada assim no shopping. Ele sempre traz esse exemplo, porque é bem agonizante para a criança. Veja, tem muita luz, tem muito barulho, e aí é tudo ao mesmo tempo. Imagine a gente que tem muito estímulo sensorial de uma vez só, que dá aquela agonia em carreata, em bloco, essas festas assim, E a gente fica com aquela agonia, eita, deixa eu passar logo pelo meio do povo para ficar livre. Agora, imagine quem sente isso 2, 3 vezes mais, E aí ela está ali caminhando, a criança com o responsável, no local, com muito barulho, e aí muita gente caminhando, muita luz, muito tudo ao mesmo tempo. E aí ela vai entrar em crise. O que é que ela vai fazer? Vai chorar. E aí quem não entende vai dizer, é porque a mãe não cuida, esse menino veio gritando, chorando aí no chão, Levante, brigue. Só que não é assim. É uma forma de voltar,
conseguir ordenar, colocar tudo tranquilo ali na mente para poder vir para a calmaria. E aí eu sempre faço isso quando eu trabalho com criança. Eu falo, ó, nossa cabecinha é cheia de engrenagem. Aí eu mostro nas figuras para eles, né? Como se nossa cabeça funcionasse assim. E aí, como um relógio, por exemplo, você não tem que organizar tudo para ele voltar, né? E aí eu vou mostrando as figuras da engrenagem, das configurações. Olha, ele tem que voltar para cá até o aparelho funcionar. E na nossa cabecinha, como é que a gente faz isso? E aí eles começam a aprender. Aí teve esses dias, durante os atendimentos, que ele fez assim. Que eles chamam de pró, de tia, né? E aí eles falam assim, ó, eu expliquei para minha mãe, mãe, eu tô sentado aqui, calma, eu tô sentado aqui porque eu tô botando as configurações da minha cabecinha, tudo para voltar. E aí eles sentam, fecham o olho e esperam o tempo acalmar até eles voltarem. Então, o ideal é que espere a criança, né, voltar ali ao estado dela tranquilo. Ela tá gritando muito, tá com a crise, e aí você vai tirar daquele lugar. A primeira coisa, tira de onde está tendo aquela sobrecarga sensorial e depois deixa ela se acalmando até conversar. Até em atendimento mesmo, eu falo, entrou em crise, a gente não pode atender. Porque não é birra que você vai dar aquela reclamação, segurar no braço. Olha, você não pode fazer isso que é feio. Ele não está ouvindo isso. É muita coisa na mente de uma vez só. Então, não vai ouvir, senão era fácil, né? Não precisava de nada, era só falar e estava tranquilo. A gente que é adulto, quando passa por uma situação extremamente frustrante, que nem chega perto de uma crise, às vezes para aceitar, a gente tem comportamento agressivo quando não lida bem com a raiva, né? Rasga coisa, quebra coisa, corta pano até voltar. Imagina uma criança que nem sabe porque a mente dela está agindo assim. Então, tem que esperar o tempo dela, aí depois conversa. Olha, isso que aconteceu com você foi uma crise, porque você teve contato com isso, isso e isso. Mas agora que você está aqui nesse ambiente extremamente calmo, isso não vai acontecer. Pode se acalmar aí no seu tempo e aí ter toda a paciência, porque também se não tiver, não vai para frente, né? No Centro Carmelita, a gente trabalha um pouco diferente da clínica. Lá a gente não clinica, né? Lá a gente trabalha com as emoções primárias, para eles aprenderem a lidar, principalmente porque o autista, as pessoas falam muito isso, é inocente. Não é que seja inocente ao ponto de não cometer nada, nenhuma... Não mente, não existe isso, é ingenuidade, né? Não tem como, mas é no sentido de, digamos assim, não reconhecer as expressões faciais como a gente já tem aquela habilidade de ver quando a pessoa está chateada, né? O pai que não briga com o filho, só precisa passar aquele olhar feio e a criança já sabe e fica quieta, né? Eita, vai brigar. E aí a criança autista ela tem um pouco de dificuldade com isso, então ela não reconhece as expressões faciais, assim. E as pessoas podem estar fazendo maldade e elas acharem que está tranquilo por não reconhecer. Não é comigo não, é com ela. Né? Por isso que a gente já inicia o trabalho voltado para as emoções primárias. Entender o que é alegria, raiva, tristeza, medo e nojo. E a partir dessas emoções a gente não trabalha em emoji, né? Emojis, porque quando chegar nas expressões faciais eles não vão entender novamente. Então a gente trabalha isso tudo nas expressões faciais, primeiro humanas, para depois trabalhar isso com emojis, porque é importante também, né? E todas as outras questões. Ok, 9 horas e 55 minutos, recebendo aqui a Tânia Nobre, que é psicóloga no Centro Carmelita Joana. Agora vamos trazer as questões dos colegas. Isabela Silva. Essas emoções primárias, se não bem trabalhadas, tratadas, pode trazer consequências para a vida adulta, por exemplo? Com certeza. Eu vou citar um exemplo bem típico aqui. Quando vocês se relacionam com alguém e diz assim, eu terminei, não volto de jeito nenhum. Eu odeio fulano. Aí os amigos começam a odiar, né? Porque você já falou tão mal. Aí quando é depois, tá lá a pessoa junto. Aí eu, gente, mulher, voltou e o que foi? Se não odiava, né? A gente confunde amor com raiva, com ódio. A gente ama tanto, não sabe lidar com aquele sentimento, com aquela emoção, e a gente transfere para o ódio. Só que aí conversa com a pessoa, resolve e agora faz o quê? Né? Aí vem agora a emoção terciária, a vergonha, né? Para lidar com aquilo. Então,
é independente, né, se a pessoa é atípica ou não, precisa trabalhar as emoções, a gente precisa se conhecer, saber até onde vai. Sabe quando a gente chega naquele ponto que a gente diz assim, eita, eu fiz aquilo, eu nem sonhava que eu ia fazer aquilo. Foi por impulso, né? Porque a gente não se conhecia ao ponto de saber como a gente ia agir diante daquilo. As mães, quando falam assim, não, pelo meu filho eu faço coisas que eu perco a razão, né? Justamente porque não tem como a gente trabalhar todas as emoções ao ponto de se conhecer 100%. Porque há alterações nas contingências do ambiente que farão com que a gente vai mudar a forma como reagir àquilo. Há coisas que a gente nunca passou, situações que a gente nunca passou por aquilo, e aí nunca passei por isso, como é que eu vou reagir, né? A gente vai conseguir lidar melhor. Mas dizer que vai reagir extremamente calmo, não. Aí sempre vai depender, né? Mas tem que se conhecer. Se não trabalha as emoções de início, a perturbação vem na fase adulta. Verdade. Gostaria, no caso, você citasse aí algumas características da birra. Algumas características da birra. Vamos lá. O choro excessivo. Uhum. O apontamento para aquilo que ela queria. Se for um brinquedo, ela vai apontar. Uhum. Aí você vai ver, é frustração. Então, foco que é birra, né? É frustração. Apontou para aquilo que ela queria. E aí, vai vir novos repertórios comportamentais. Que são, chorei, não tive o brinquedo. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou morder as pernas de minha mãe, vou puxar a roupa, vou beliscar. Todo tipo de comportamento considerado indesejado, ela vai fazer para que tenha aquele brinquedo. E não pode dar. Se reforçar uma vez, já foi. Aquela pessoa que enjoada, que liga e a gente atende, né? Pronto, aí na próxima ela vai ligar 400 vezes. Atender uma vez, já foi. Não pode reforçar. Reforçou agora. E para evitar isso, por exemplo? A birra já não tem como evitar. Acontece, né? Mas para evitar transtornos maiores, é não reforçar. Chorou, deixa a criança se acalmar sozinha. Chega para ela, olha, eu sei que você queria muito aquele brinquedo, mas não é enquanto ela grita, que ela vai gritar, vai dizer, te odeio, você é feio, né? Mas aí você deixa ela gritar até ela voltar à tranquilidade dela. E continua conversando assim, porque a gente tem uma linguagem muito feia. Eu uso muito esse termo com criança, que a gente faz assim, cala a boca, menino velho. Imagina fazer isso com um adulto, né? A gente não faz isso. A gente esquece que a criança é um adulto em desenvolvimento. Então, a gente trata como se fosse nada, né? Menino vai zoar dentro. Então, são termos que a gente utiliza muito e que não pode. É conversar mesmo. Olha, eu sei que você está chorando, gritando. Sei que não é isso que você sente. Você está frustrado e vai conseguir lidar com isso. Estou aqui. Então, quando você melhorar aí o seu choro, pode chamar que a gente conversa. É para tratar assim mesmo. Muito bem.